Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir então os objetivos? Acompanhe aqui. Vamos fazer a leitura de trechos de um causo, certo? Vamos também compreender a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Você lembra como realizar a concordância verbal? Ah, professor, ainda não aprendi direito isso. Você pode me explicar? Sim, então nós vamos entender então no decorrer desta aula como nós vamos fazer então a correta concordância verbal. Perfeito? Vamos seguir então. Uma perguntinha então para vocês aqui, ó. Por que será que o verbo precisa concordar com o sujeito, né, dentro de uma oração? Por que será que isso é necessário? Então, claro, na língua portuguesa, vocês sabem, nós temos um grande conjunto de regras, certo? Então, em relação à regra de concordância verbal, nós temos aí como uma delas a necessidade de que o verbo concorde com o sujeito, porque aí eu tenho estabelecida a concordância entre os elementos aqui que compõem a minha oração. Lembrem-se, né? Oração é aquela frase que possui o verbo dentro dela, certo? Então agora nós vamos ler alguns trechos aí dentro da atividade, né? Trechos de um causo para podermos compreender essa relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Vamos lá? Então acompanhe aqui a atividade número 1. Então o professor vai ler aqui o trecho para vocês. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira, no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. Agora, o que o professor quer que vocês façam é o seguinte: copie as formas verbais que aparecem no trecho acima. Já voltamos.
Perfeito. E aí, você conseguiu então copiar, né, as formas verbais que apareceram dentro do trecho que o professor colocou aqui para vocês? Conseguiram? Professor, formas verbais. O que é formas verbais? São os verbos que apareceram então dentro do trecho, né? Então vamos conferir então se você acertou. Vejamos. Então acompanhe aqui com o professor, né? Então o povo se afastou. Então afastou, o professor marcou em vermelhinho. Então afastou é um dos verbos que apareceu. Resfolegante e abriu-se. Então o verbo abrir também, né, apareceu aqui em vermelhinho. Abriu-se uma clareira no meio da qual se viu. Então o verbo ver, também em vermelhinho, no qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado e não digo. Então digo, verbo dizer, né? Não digo que morto, porque as rodas ainda giravam. Então girar, o verbo girar, está marcado em vermelhinho. Então giravam no ar nos últimos transes de uma teimosa agonia. Então, conferindo aqui, afastou, abriu-se, viu, digo e giravam. Então são os verbos que apareceram aqui no nosso trecho. É muito importante, né, nós sabermos o que é o verbo, ou ainda identificá-lo, porque sem isso nós vamos ter dificuldades nas atividades da língua portuguesa. Então, muitas atividades são relacionadas a sujeito, verbo, oração, e tudo isso precisa, então, né, que eu conheça, então, o que é o verbo e saiba identificá-lo dentro da frase, dentro dos períodos, enfim, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui juntos? Acompanhe aqui o trecho. O povo se afastou resfolegante e abriu-se uma clareira, no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. A perguntinha que eu quero fazer para você é: quantas orações compõem essa parte do causo? Então, analisando aqui, professor, né, qual que é a regrinha que eu preciso observar para que eu considere algo como oração? Então lembre, oração é uma frase que possui verbos, certo? Cada verbo representa uma oração. Então se eu tiver, por exemplo, 2 verbos, então eu estou falando de 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim sucessivamente, certo? Então observem aqui no trecho. Quais são os verbos que apareceram? Então vamos relembrar lá. O verbo afastou, o verbo abriu-se, viu, digo, giravam. Quantos verbos apareceram aqui? 5 verbos, certo? 5 verbos representam quantas orações então? 5 orações. Então a quantidade de verbos é a mesma quantidade que eu tenho de orações. Então vamos confirmar, então, se é isso mesmo? Isso mesmo, ó, 5 orações, né? Porque cada um dos 5 verbos representa, então, cada um uma oração. Beleza? Compreendido? Não esqueçam disso, tá? Essa informação é bem importante. Vamos relembrar aqui uma situação bem importante, né? Então, cada oração é organizada por um único verbo ou ainda locução verbal. Lembrando que a locução verbal é quando eu tenho 2 verbos, um ao lado do outro, fazendo a função de um único verbo. Por exemplo, vou viajar. Então, vou viajar faz a função de viajarei, né? Viajarei, algo no futuro. Então, ao invés de dizer viajarei, a locução vou viajar passa a mesma ideia, a mesma informação. Então, vale como um verbo a locução verbal, tá? Então, lembre-se disso. Então, dessa forma, para cada verbo ou ainda locução verbal, contamos uma oração. Olha o exemplo aqui. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira. Então, aqui é a primeira oração. O povo se afastou, resfolegante. Então, aqui eu percebo que eu tenho um verbo. Então, primeira oração. Lá na continuidade eu tenho, e abriu-se uma clareira. Então, abriu-se
novamente apareceu um verbo, então a segunda oração está constituída aqui. Então não esqueçam, né, desse detalhe, porque assim eu entendo, eu compreendo como que eu identifico então a oração através da quantidade de verbos que estão presentes ali naquele trecho, né? Ou naquele período, como nós podemos chamar, certo? Atividade de número 2. Observe aqui. Na oração, o povo se afastou resfolegante. Em que tempo e pessoa o verbo afastar está conjugado? Pense um pouquinho e já voltamos. Perfeito. E aí, você conseguiu então fazer a correta identificação? Vamos ver se você acertou? Então vejamos lá. Então eu perguntei na oração: o povo se afastou resfolegante. Em que tempo e pessoa então o verbo afastar está conjugado? Vamos conferir. Olha lá. Então o verbo afastar, ele foi conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito da oração, o povo, né? Então, olha lá, o povo se afastou, né? Como se fosse assim, eles se afastaram, certo? Eles se afastaram, né? Então, é como se fosse essa ideia, por isso terceira pessoa do plural. Então, a concordância é sempre com o sujeito, não esqueça, né? Então, o verbo vai concordar com o sujeito e aí eu tenho marcado, então, a minha concordância verbal dentro do trecho analisado. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos, né? Por que será que o verbo afastar ele foi conjugado na terceira pessoa do plural? Na oração, o povo se afastou resfolegante, né? Então, tem sempre um objetivo, com certeza, né?
não é por acaso que as coisas acontecem, né? Dentro da norma, dentro da língua portuguesa, né? Cada coisa tem, né, o seu detalhe, a sua regra, e ela precisa ser cumprida, certo? Então aqui, ó, a concordância sempre é com o sujeito da oração, e o sujeito da oração aqui foi o povo, né? Pergunta sempre para o verbo, né? Quem praticou aquela ação, né? Quem se afastou? Quem se afastou, né? Então, vamos perguntar, quem se afastou? Então, eu tenho a resposta, o povo. O povo se afastou. Então, se eu tenho a resposta, então eu tenho constituído aqui o meu sujeito, né? O povo se afastou. Então, o povo, o sujeito, e se afastou. Então, aqui afastou é o verbo, beleza? E a concordância verbal, né? Então, ela tem uma série de regras. Então, o verbo sempre vai precisar concordar com o sujeito. Sempre, sempre, sempre vai precisar concordar com o sujeito. De que forma? Em número, se é singular, né? Quando eu tenho um elemento, né? Ou plural, quando eu tenho dois ou mais elementos. E vai ter que concordar também em pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Então, vou ter que saber se é primeira, segunda, terceira pessoa, se é do singular ou se é do plural. Então, lembrando lá as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Então, não esqueçam lá as pessoas do discurso. Então, os verbos sempre eles vão aparecer conjugados em três pessoas. 3 do singular e 3 do plural, tá? Sempre primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então, olha lá. Então, a concordância vai existir, né, em número e pessoa. E essa relação, então, que se estabelece entre o sujeito e o verbo dentro da oração, então, recebe este nome, então, de concordância verbal, tá? Existem outras formas de concordância, né? Tem concordância verbal e tem a concordância nominal, em que os outros elementos que não o sujeito devem sim concordar entre eles. Então, a quantidade daí, né? Mas é outra relação. Então, concordância verbal, o verbo e o sujeito precisam sempre concordar. Então, vamos ler o trecho abaixo, né? E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Por que será ex-automóvel? Porque, claro, ele foi todo quebrado, né? As pessoas ali com medo daquele animal estranho, né? Que era desconhecido o automóvel naquela época, porque eram os primeiros que estavam chegando no Brasil. Então, as pessoas bateram como se fosse um bicho, um animal estranho, né? Na verdade, não deve fazer isso nem com um animal de verdade, né? Mas aqui é apenas uma história, então, né, para aumentar, para gerar um certo humor, né, alguma coisa assim. Então, é outro objetivo, mas nós não podemos bater nem em animais, né? E imagina nessa situação que nem animal era, nem nada, então não pode bater em animais, tá bom? Então, olha aqui, a perguntinha minha é a seguinte, observe, o verbo parar, ele foi conjugado na terceira pessoa do plural, pararam, para concordar com o sujeito rodas. Será que é isso? Ou a forma verbal saiu, nesse período, corresponde à ação praticada pelo sujeito ou motorista. Vamos ver o que está correto, né? Então, analisando o verbo parar, ele está na terceira pessoa do plural? Pararam. Quem pararam? Elas. Eles ou elas, né? Terceira pessoa do plural. Elas quem? Elas, as rodas, né? Então, eu observo isso. Elas quem? Elas, as rodas. Então, as rodas é como se fosse elas. E elas é a terceira pessoa do plural. Lembra lá as pessoas do discurso que o professor falou, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tanto faz, tá bom? Então, terceira pessoa do plural, porque é mais de uma, é as rodas, certo? Então, conferindo a letra A aqui, isso mesmo, né? Então, o verbo parar foi conjugado na terceira pessoa do plural para concordar, então, com o sujeito aqui, que é as rodas, tá? Não esqueçam disso. Agora, atividade de número 3. Observe.
E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente, engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Reescreva o fragmento de texto acima, colocando o sujeito o motorista no plural, ou seja, os motoristas, fazendo também as adequações necessárias para estabelecer concordância entre o sujeito e o verbo. Já voltamos. Legal, vamos então conferir então como ficou então após a reescrita. Vejamos. Olha lá. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que os motoristas, milagrosamente salvos, saíram penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Então, houve uma modificação aqui necessária em toda a frase para fazer a concordância entre o verbo e o sujeito, beleza? Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Compreendemos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo e também relembramos o que é uma oração, perfeito? Então, agradeço a vocês que acompanharam esta aula e até a próxima.